Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Escrituras em Gênesis 4. Vamos permanecer nesse texto. Gênesis 4, irmãos, a partir do verso 8 até o verso 16, onde tem por título aí o primeiro homicídio. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, Gênesis 4, a partir do verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Perdão, irmãos, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não o ferisse. Perdão, irmãos. E pôs um sinal em Caim, para que o não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Deus, rendemos graças a Ti por Tua bondade e por Tua misericórdia, Senhor. Estamos nesse momento, Pai, a refletir a Tua palavra. Te peço, Senhor, que eu seja aqui apenas uma voz, Pai. Usa-me para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós, trabalhando em nossos corações, nos fazendo, meu Deus, compreender a Tua palavra, aplicação para as nossas vidas, trazendo luz e entendimento, Senhor, para que possamos entender o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e o mal tão terrível que é, Senhor, o pecado. Nos ajuda, nos fortalece, para que ao entender a Tua palavra, possamos, meu Deus, andar em conformidade com a Tua vontade. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4, irmãos, de Gênesis. A gente já tinha meditado outro dia, do versículo 1 até o 7, onde Caim e Abel foram oferecer sacrifícios ao Senhor. E esse capítulo 4, ele é um capítulo que ele vem expressar, na verdade, mostrar para a gente como o pecado se expandiu na família. O capítulo 3 foi o momento onde Adão e Eva pecaram, e a partir do 4, ele vai nos mostrar como esse pecado ele começou a se expandir, começou a crescer, como isso afetou verdadeiramente as famílias. O que o pecado fez foi tornar os filhos rebeldes, foi, como a gente vê nesse caso aqui, fazer com que a família, de certo modo, viesse se dividir,
por alguns problemas. Nesse caso aqui, um problema terrível de assassinato, onde um irmão matou o outro. E a gente percebe no capítulo acerca da desobediência de Caim, em desobedecer a Deus, em não dar ouvidos aos conselhos de Deus, à voz de Deus. E a gente percebe, irmãos, como esse capítulo ele vai nos mostrar como isso vai percorrendo, como esse pecado ele vai passando de geração a geração, né? Como a família ela vai cometendo os mesmos erros. Por exemplo, Caim aqui, ele praticamente, só que com um grau a mais, cometeu o mesmo erro que seu pai Adão. Adão ouviu os conselhos de Deus, as orientações de Deus, que não deveria comer do fruto daquela árvore. Adão comeu, recebeu ali castigo, a sentença de Deus, e depois foi expulso do paraíso, do jardim do Éden. Caim, ele recebe a orientação de Deus para não cometer pecado, para não cometer aquele pecado. E Caim vai, não dá ouvidos ao Senhor, comete o pecado, recebe o castigo de Deus e é expulso das imediações do jardim do Éden, onde eles passaram a habitar, e foi morar na terra de Nod. Só que nós entendemos que o pecado ele vai avançando, né? Ele vai se tornando cada vez mais agravante, ele vai se tornando pior. E o que Caim cometeu aqui já foi um agravante a mais. Ele assassinou o seu irmão. Então, na descendência de Caim, ela vai acontecer a mesma coisa. A trajetória ela vai se tornando cada vez mais pior, porque os exemplos dos pais, a tendência é que os filhos absorvam aquilo como normal, é que os filhos muitas vezes querer copiar ou ser igual aos seus pais. E a gente vê nas Escrituras, no versículo 19, um dos descendentes de Caim, né, onde ele comete, onde ele leva esses pecados mais adiante. É a partir do versículo 19, irmãos, que a gente vê que começa perdão, irmãos, pelo esquecimento, poligamia na família de Caim, na descendência de Caim. Esse pecado ele começa a se expandir, ele começa a crescer. Até então, a gente quando lê esse versículo, antes dele não existia a poligamia. É a partir do versículo 19, nessa descendência que começa, onde diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e da outra se chamava Zila. Então a gente compreende aqui, irmãos, é que o pecado ele se torna crescente quando um homem ele deixa de dar ouvidos a Deus, quando ele deixa de buscar as orientações de Deus, a palavra do Senhor, uma comunhão com o Senhor. A sua família, a sua vida, ela tende a se expandir no pecado, ela tende a piorar toda aquela situação de pecado que aquela pessoa vive. Então, o entendimento e a compreensão naturalmente é que quando a Bíblia coloca aqui, para nós compreendermos que a partir daqui começou a acontecer a poligamia, é porque antes disso não havia. Todos os casamentos, a gente vai ver depois, né, acerca disso, que possivelmente tiveram, antes desse episódio de Lameque, que já era um tataraneto, né, era a 4ª geração de Caim, todos os casamentos que houve antes dele, então todos respeitaram a sua esposa. Isso a Bíblia vem nos mostrar que mesmo do começo, antes, quando havia só Adão e Eva, no versículo 1 diz assim, irmãos, do capítulo 4: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, coabitou o homem com Eva, sua mulher. No versículo 2, a gente vai ver, depois deu à luz a Abel, seu irmão, o irmão de Caim. Isso nos mostra que sempre esteve organizado o papel familiar, cada um, né, no seu ponto. Quem era o filho compreendia verdadeiramente quem estava acima dele, seus pais, o respeito que deveria ter, né? Eles entendiam e compreendiam naturalmente que não podia confundir-se com os seus filhos, eram os pais.
eles entenderam o papel que Deus concedeu, crescer e multiplicai-vos. Então, o papel familiar, irmãos, desde o começo, ninguém nunca teve dúvida acerca de quem era quem dentro do papel familiar. As pessoas hoje, até eu estava comentando com Késia, uma das coisas terríveis é quando a gente escuta uma pessoa dizer, já foi dito aqui, irmãos, eu sou pai de pet, eu sou mãe de pet. Onde Késia se deparava com uma pessoa que dizia assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho que sair de casa, tenho que preparar tudo para eles. Aquilo ali é terrível. Depois ela veio saber que esses 2 filhos eram 2 animais. Então, irmãos, a gente precisa compreender o papel que Deus nos concedeu. Nós não podemos misturar isso, nós não podemos sair, diminuir aquilo que nós somos. É inimaginável uma pessoa se colocar diante de Deus, sabe, como se fosse um animal, mãe de um outro animal ou pai de um outro animal. Então, esses papéis aqui, irmãos, eles tendem a se tornar cada vez mais terríveis quando nós não damos o exemplo bíblico. Então, a partir dessa descendência de Caim, foi acontecendo outras coisas. Por exemplo, o mesmo Lameque, ele não só cometeu o erro da poligamia, ele cometeu 2 homicídios, e dele partiu uma palavra de se gabar, em termos de algum tipo de vingança. Veja no versículo 23, quando a palavra diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Veja como o pecado aqui, ele foi se tornando crescente. Veja como ele foi tornando assim uma coisa desavergonhada, Esse homem agora arroga para si um modo de se engrandecer pelo mal que cometeu, pelo mal que fez. E essa, como eu estava dizendo, é a tendência de todo homem que dá o mau exemplo à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, à sua casa. O normal é que aquilo se propague, se passe como algo normal para aqueles que veem e que convivem. Então, o homem que se coloca diante de Deus, buscando a face do Senhor, se arrependendo do seu pecado, buscando ali ter uma vida santa, a tendência também natural disso é que o comportamento dos seus filhos, da sua família, seja olhar para aquele homem e buscar viver de um modo também santo, que agrade ao Senhor, que traz dignidade à sua casa e à sua família. Podemos também dizer, irmãos, acerca de Caim, quando nós paramos para pensar naquilo que muitas vezes nós falamos, porque como esse texto ele fala de pecado, às vezes nós costumamos dizer que as pessoas são produtos do meio, E como dizer que Caim era produto do meio? Caim era uma pessoa que, de certo modo, a gente vê pelo texto bíblico que foi lido, era uma pessoa que conversava com Deus, era uma pessoa que tinha acesso a Deus, era uma pessoa que Deus chamava ele pelo nome: Caim, onde está o teu irmão? Então, quando você começa a observar alguém que tinha esse conhecimento, alguém que tinha essa aproximação com Deus, e entender ou compreender, como dizem algumas pessoas, que nós somos produtos do meio, que a gente só é o que é porque alguma pessoa influenciou, a gente nega, irmãos, às vezes o pecado que fomos contaminados, simplesmente vindo desde lá de Adão. Está certo que a influência é algo ruim para qualquer pessoa, só que quando uma pessoa ela passa a cometer o mal, o erro, ou ela se deixa levar por alguma situação que as pessoas ali o conduziram, é porque simplesmente o seu coração já tinha uma disposição para aquilo ali. Já vi pessoas que alguém foi lá e tentar dar um cigarro: não, eu vou te ensinar a fumar. E ao dar o cigarro, aquela pessoa disse: rapaz, eu odiei isso. Pense numa coisa ruim, eu não quero, eu não gosto. Pode guardar o seu cigarro, pode jogar isso no lixo. Ou seja,
era um pecador, mas não tinha uma predisposição para ser um fumante, odiou, não gostava daquilo, algo fedorento, sujo, foi a compreensão dele. Então, mas para outros pecados, certamente essa pessoa tinha uma predisposição, para outros erros. Então, o capítulo 4, ele vai nos mostrar, irmãos, que nós somos pecadores por natureza, que somos pessoas que precisamos de uma reconciliação com Deus, precisamos daquele sacrifício que foi feito lá na cruz por Cristo, que somos necessitados exatamente de obedecermos ao Senhor e entender que Ele é misericordioso, que nós não podemos ser salvos de outro modo a não ser pela pessoa de Cristo, que não existe bondade no coração humano, que se não for a graça de Deus enfrear o nosso coração, a nossa tendência era que esses pecados que foram acontecendo com Caim fossem se tornando cada vez mais pior nas nossas vidas, na vida daqueles que viveram antes de nós e certamente na vida daqueles que virão, ou seja, nossos filhos, nossos netos e os demais. Então a graça de Deus, ela se mostra de um modo bondoso, e quando nós vemos um capítulo desse, é maravilhoso a gente compreender como é o nosso coração, como o pecado atingiu a família, como o pecado nos fez mal, como o pecado, irmão, nos tornou pessoas assim, sabe, distante de Deus, e como a graça de Deus veio até nós, como a palavra do Senhor ainda nos orienta, como a palavra do Senhor nos chama, como é bondoso o nosso Deus. Então, nesse paralelo a gente vê realmente a diferença do coração do homem para a bondade de Deus e ainda conceder misericórdia ao homem sendo tão distante de Deus. Outra coisa, irmãos, que nós podemos ver de Caim, alguns estudiosos eles vão dizer que Caim verdadeiramente se cumpre na vida de Caim o versículo 15 do capítulo 3, gostaria que os irmãos lessem comigo, leia a partir do versículo 14, irmãos, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E no 15 Deus continua falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então quem seria a descendência da serpente? A compreensão, irmãos, é que Caim, ele é o primeiro descendente da serpente. Ele é a primeira pessoa a representar essa descendência da serpente, porque às vezes é um ponto teológico um pouco difícil de explicar, mas vamos lá, irmãos. No capítulo 3 de 1 João, acredito que o irmão vai colocar o texto aqui, de 1 João, no versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer assim, porque a mensagem do versículo, perdão, irmãos, 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12, vai dizer assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Quando essa palavra ela expressa Caim era do maligno, e ele fala que Caim, que nós não venhamos amar assim como Caim. E a palavra aqui relacionada a Caim, que o motivo dele matar o seu irmão era porque as obras do seu irmão eram justas e a obra dele era má. Então o que foi que se levantou? Qual foi o sentimento que existia no coração de Caim para que ele matasse o seu irmão? A inveja, irmãos. O que é dito é que o primeiro sentimento que existiu no coração daquele homem foi um ponto de inveja grandioso contra o seu irmão, ao ponto dele querer matar o seu irmão. E qual era o motivo dessa inveja? Se nós formos entender, o seu irmão não fez nada com ele. O seu irmão fez o que deveria fazer, oferecer um sacrifício agradável a Deus.
E Caim ofereceu um sacrifício que não agradou a Deus. E esse sentimento de inveja, diz os estudiosos naturalmente que, como diz em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14, irmãos, que era o mesmo sentimento que existiu no diabo, no anjo de luz, antes de se tornar o diabo quem ele foi. E diz assim em Isaías 14, 12: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que habitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me exaltarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o sentimento que existiu em Caim foi semelhante exatamente ao sentimento que existiu no diabo, quando ele teve inveja de Deus. E foi esse sentimento que ele tentou colocar no coração de Eva, quando ele disse no versículo 19 do capítulo 3, ele disse, então, e a Adão disse, perdão irmãos, capítulo 3, irmãos, versículo 5, versículo 2, irmãos, em diante. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, e como Deus, qual foi o sentimento, o que foi que o diabo queria colocar ali no coração de Eva e que ele conseguiu? O que era que Eva via quando Deus visitava ela e Adão naquele jardim? Possivelmente, irmãos, de certo modo, nós não sabemos como Deus se apresentava, né? Mas a compreensão é que existia sim um ponto de glória, que eles viam algo a mais do que o que nós vimos. O ponto é que certamente eles sabiam da grandeza, do poder de Deus em ter criado tudo aquilo ali, em ter um relacionamento com eles e saber da pureza de tudo aquilo. Então, ao colocar isso no coração de Eva, ela teve esse desejo de ser como Deus. E aí saiu esse sentimento ali enganando a pessoa de Eva, né? Como diz Hernandes Dias Lopes, que o pecado é um estelionatário, né? Eu tinha dito isso aqui outro dia, que ele engana dizendo que vai dar uma coisa e dar outra, é um enganador, nunca ele paga aquilo que ele diz que vai pagar. Então, o que foi que aconteceu aqui com Eva? Ela simplesmente depois viu que não tinha nada de ser como Deus, que não tinha nenhuma parte boa em comer aquela fruta, em desobedecer, mas no seu coração aconteceu aquilo, e isso se propagou para a sua descendência, aquilo se propagou para Caim, irmãos. E aí nós vamos entrar nesse texto, entendendo agora um pouco acerca desse acontecimento, ou de como isso que as Escrituras mostram acerca de Caim, acerca dessa família, como isso tem acontecido ainda nos nossos dias, como isso ainda é algo atual, como isso aconteceu na vida deles e ainda acontece, esses pecados que estão aqui no capítulo 4. Na verdade, de certo modo, com uma proporção ainda um pouco maior, mas a gente pode dizer que com as mesmas raízes que estão aqui. No versículo 8, então a palavra do Senhor diz assim: e disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, concebeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Bem, irmãos, o que nós vemos aqui, primeira coisa,
é que Abel foi o primeiro mártir, foi a primeira pessoa a morrer por cultuar a Deus exatamente como deveria, por ser alguém obediente às Escrituras, por oferecer a Deus o sacrifício que deveria oferecer. Foi alguém que se levantou a descendência, da serpente contra ele, exatamente pelo fato de ele estar ali em conformidade com a vontade de Deus. É também aqui que nós reconhecemos que é o primeiro assassinato planejado. Caim, irmãos, ele não pecou, como diz aqui os nossos pastores, que um pecado deveria ser na vida de um crente como um acidente, nada planejado. Você está ali, de repente acontece algo e você falha. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa planejar exatamente como vai fazer tal coisa. E foi isso que Caim fez. Ele planejou a morte, o assassinato do seu irmão. Então Caim, ele sabia das orientações de Deus, mas deixou-se levar pelo seu pecado, deixou-se levar pelo seu sentimento, pelo seu desejo. Eu conversando outro dia com um rapaz, com um amigo, e ele falava acerca de algo que ele fazia. Ele dizia assim: rapaz, olha, ele canta, irmãos, nessas festas mundanas, e ele disse assim, rapaz, eu sei que eu estou errado, eu sei que vou sair disso em um momento. Ele disse, mas às vezes eu acho que isso não é pecado. Eu disse, por quê? Ele disse, porque Deus colocou esse sentimento no meu coração, e eu gosto de fazer isso, é uma coisa que, como eu faço por gostar, então eu acredito que Deus não vê isso como um pecado. Aí eu perguntei para ele, eu disse, qual o pecador que não gosta do pecado que comete? É natural ao pecador, aquele que trai a sua esposa, ele gostar daquilo. É natural a quem se acostuma a mentir, a gostar de mentir. É natural ao ladrão gostar, ter prazer quando ele segura aquilo que ele roubou e que ele tomou de alguém, e entender que aquilo ali é um produto, de algo que ele se esforçou e que gosta daquilo ali. Se ele então um pecador, ele sempre vai gostar daquilo que faz. Então o natural é que o homem rejeite o pecado, é que o homem não se planeje no pecado, é que o homem se afaste do pecado, abrindo mão dele para a glória de Deus, para servir ao Senhor, abrir mão dos seus próprios desejos e entender que aquilo ali não é o que Deus quer para a sua vida. Então esse pecado foi um pecado verdadeiramente planejado, irmãos. Se a gente percebe que se a graça de Deus, a bondade de Deus não nos freasse, certamente a gente estaria planejando tantas coisas ruins, a gente estaria cometendo tantas coisas ruins e difíceis que se tornariam as nossas vidas verdadeiramente muito mais complicadas do que o que já é. No versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, irmãos: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Irmãos, que atrevido, que resposta, dura para um Deus tão gracioso, para um Deus tão bondoso. Quando você olha a resposta desse homem, eu me lembro, irmãos, quando nós muitas vezes desejamos pregar o Evangelho para algumas pessoas. E quando você usa o Evangelho, a boa parte dessas pessoas, elas vão praticamente dar esse tipo de resposta, que esse tipo de resposta que Caim deu, era dizendo para Deus: eu não estou afim de falar do meu pecado, eu nem sei onde está ele, procura outra pessoa, eu não quero falar acerca disso. E quando nós evangelizamos, é praticamente aquilo que nós ouvimos. É como se as pessoas dissessem para você: cadê as palavras de bênção? Cadê as promessas? Por que não fala do amor de Deus? Por que falar do pecado? Porque as pessoas, elas não querem saber dos seus pecados, elas não querem se arrepender, elas não querem mudar de vida, elas não querem abrir mão daquilo que elas fazem todos os dias e têm prazer, mesmo tomando distância cada vez mais de Deus. Então o homem, irmãos, ele
quer viver no seu pecado, ele tem um desejo de permanecer desse modo, ele não quer abrir mão. E a resposta de Caim, esse atrevimento de Caim, é a resposta que muitas vezes, ainda hoje, as pessoas dão a Deus. Quantos Caíns tem dentro e fora das nossas casas? Quantos Caíns tem dentro das nossas famílias? Quantas pessoas que nós queremos falar do Evangelho, e a primeira coisa que essas pessoas dizem, irmãos, de nós, é que nós somos moralistas, preconceituosos, é que nós temos muito mais pecados do que elas, é que nós somos falsos em querer pregar um Evangelho acerca de pecado, porque nós também falhamos. E as pessoas se tornam acusadoras, porque elas simplesmente não compreendem que quando Deus falava isso para Caim, é como diz alguns estudiosos, é a graça de Deus ainda dizendo assim: o que fizeste? Como se dissesse para ele: confessa o teu pecado, eis a oportunidade, o que foi que você fez? É a mesma pergunta que Deus fez para Eva, quando eles pecaram, e quando nós lemos lá, Deus diz assim: o que fizeste? E Eva começa a dar aquela desculpa: foi a serpente que me enganou. E aqui, esse homem, nem sequer, irmãos, coloca diante de Deus alguma palavra demonstrando arrependimento. Do mesmo jeito que, se nós formos olhar, Eva não mostrou arrependimento, Eva passou a culpa para outra pessoa. E isso é o que muitas vezes está nos nossos corações. É isso que nós às vezes precisamos aprender, porque hoje as pessoas estão mais vitimizadas do que nunca, irmãos. Outro dia a gente falando com uma amiga, que isso me dói muito, sobre psicologia. Ela se tornou psicóloga. Eu não quero dizer que todos os psicólogos são iguais, irmãos, mas essa pessoa é da igreja, essa pessoa é crente, e ela veio com uma teoria praticamente que nós não somos culpados do pecado que nós temos. Ela diz que ao conversar com uma pessoa, ela diz: então você comete isso porque um dia seu pai lhe tratou assim, então você está assim porque aquele amigo teu um dia disse essa palavra e trouxe ao teu coração muita tristeza. Isso também aconteceu porque você levou uma surra tal dia da tua mãe, e aquilo ali marcou o teu coração. Então a pessoa fica procurando culpa no passado, e não faz com que o pecador reconheça que o seu coração tem uma predisposição natural para pecar, para tomar distância de Deus, para ser um pecador nato. Então esse Evangelho, ele vai mostrar, irmãos, que nós não somos vítimas, que na verdade nós somos os culpados. Se eu perguntar a você se é natural para um leão atacar um outro animal e comer sua carne, matar esse, você vai entender que aquilo é natural para um leão, como para uma cobra, picar e injetar seu veneno. Do mesmo jeito, irmãos, que para nós é natural querer o pecado, porque isso está dentro de nós. E o que Jesus foi fazer naquela cruz foi exatamente para nos salvar desse pecado, para nos lavar com o seu sangue, para perdoar esses pecados, porque não existe outra maneira, não existe outro antídoto para o pecado que não seja Jesus Cristo. Então nós não somos vítimas, não podemos nos comportar com todo erro seja culpa de alguém. É a situação de colocar o nosso joelho no chão e colocar diante de Deus: Senhor, me perdoa os nossos pecados, pois eu pequei. Por mais que a gente seja levado por a conversa de alguém, nós fomos, e a culpa é nossa. Não existe outra maneira de se compreender o pecado a não ser do próprio coração do homem. Esses textos, irmãos, mostram como nós somos difíceis, como nós queremos dar respostas a Deus, como aqueles que nos cercam querem dar e são atrevidos em sua resposta, como eles lançam sua maneira de viver diante de Deus, como se não precisasse falar no pecado. Quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei ali pensando em Jó. Jó, irmãos, ele passa por todo aquele sofrimento, e Jó, na sua maneira de viver, um homem reto, as Escrituras diz isso, um homem que
obedecia, amava o Senhor, com zelo, sacrificava, obedecia a Deus. E a Bíblia diz que Jó, quando caiu naquela situação, Jó expressa as palavras dizendo a ele que gostaria de ter uma audiência com Deus, para poder expor suas razões. E quando Jó escuta Deus falar, escuta a voz de Deus, que Deus vem e fala com ele em meio a um redemoinho, a Bíblia diz que Jó põe a mão na sua boca, como sinal de humilhação, como sinal, irmãos, de um homem que chegou diante de um Deus tão grandioso, tão poderoso, que aquele sinal era dizer assim: eu falei o que não devia, perdoe o meu coração, perdoe a minha falta em ter dito algo acerca disso. Então a gente vê o coração de um homem arrependido, que ao ouvir a voz de Deus, se reduz à sua pequenez, ao contrário de Caim, que Deus fala com ele e o chama pelo nome, pergunta a ele onde está o seu irmão, e a sua resposta é uma resposta totalmente atrevida, é uma resposta contra Deus. Que diferença há, irmãos, entre aquele que serve e o que não serve? Que diferença há entre um coração arrependido e um coração ainda ali que vive no pecado e que não quer ter nenhuma relação com Deus? Eu digo isso de dois homens que ouviram verdadeiramente a voz de Deus. A diferença entre seu comportamento, a diferença entre sua atitude. E o que Deus diz no versículo 11 e 12, Deus lança um castigo sobre a vida desse homem e diz assim: és agora, pois, errante, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Eu acredito que os irmãos já devem conhecer alguém que tenha cometido exatamente o mesmo pecado de Caim. Não o pecado de matar o seu irmão, mas o pecado de matar uma pessoa ou de viver essa vida. A gente vê falar diretamente de pessoas aí que são perigosas, que já mataram algumas pessoas. E eu vou falar, irmãos, de uma causa dentro da minha família, que infelizmente, independente da orientação, às vezes existem pessoas que se deixam levar por essa vida, né? E um parente meu, eu pensando nesse texto, eu via exatamente isso se cumprir na vida dele. Uma pessoa que se tornou como um fugitivo, um errante pela terra. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma pessoa que ele sempre está fugindo de alguém. É uma pessoa que ele sempre está incomodado, achando que alguém vai praticar aquilo mesmo com ele. Mas também é uma pessoa que a família não confia. É uma pessoa que você não quer indicar um emprego para ele, você tem medo de indicar um emprego para ele. E quando você arruma um trabalho para essa pessoa, ele vai lá e ele falha. Eu não estou dizendo que isso seja um pecado imperdoável, irmãos. Pelo contrário, Deus perdoa todo e qualquer pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando a gente vê um homem que não se arrepende dos seus pecados, que ele se deixa levar por essa vida, ele se torna verdadeiramente uma pessoa fugitiva, uma pessoa errante, uma pessoa que não para em lugar nenhum, alguém que está sempre correndo, alguém que está sempre, que o solo não produz mais, nega o pão a ele. Ele trabalha aqui, as pessoas demitem, ele vai para outro lugar, se mostra uma pessoa violenta, as pessoas demitem. Ele vai para outro lugar, ninguém abre uma porta de emprego e fica fugindo de um lugar para outro. É exatamente isso que acontece. Que castigo terrível, irmãos. E qual a resposta de Caim acerca desse castigo? Diz o versículo 13: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará.
Caim fala no versículo 13 que já não suporta, já não pode suportar esse pecado. Os irmãos veem aqui alguma palavra de arrependimento? Não, né, irmãos? Esse homem, ele não demonstra arrependimento, irmãos. O que ele teme aqui, ou o que dói aqui no coração dele, a sua expressão aqui, é simplesmente dizer que esse castigo foi pesado demais. Ele nem sequer compreendeu o que ele cometeu, ele nem sequer parou para pensar em toda a maldade cometida e planejada pelo seu coração contra o seu irmão. E o que ele vem expressar aqui contra Deus é dizer que o seu castigo foi pesado demais. E quantas pessoas nós conhecemos assim, irmãos, que na verdade elas não estão arrependidas do seu pecado, elas só temem o que pode acontecer, elas só temem o castigo, elas não se arrependem para ter uma mudança de vida, elas simplesmente estão pensando em todo o mal que pode lhe acontecer por aquilo que ela fez. Então isso é terrível, quando um homem não para pensar acerca do que ele cometeu, não consegue compreender quão danoso é o seu pecado, o quanto mal ele fez a uma pessoa. E isso, irmãos, nós estamos analisando aqui um pecado talvez com um grau, bem alto. Todo pecado leva o homem ao inferno, mas existem alguns pecados, irmãos, que eles são mais terríveis. Mas qualquer pecado, às vezes, ele traz muita dor, ele é muito danoso a algumas pessoas. Eu conheço uma pessoa que ela falou comigo, e como ela estava triste, irmãos, como ela estava num estado de depressão. E ao conversar com aquela pessoa, ela veio falar acerca da brincadeira de alguém que estava desdenhando com ela, e eu não lembro o motivo que essa pessoa estava ali tirando onda, talvez brincando de um modo, mas tem pessoas que às vezes as suas brincadeiras elas são um pouco mais pesadas. Existem pessoas que às vezes quando ela brinca, aquela brincadeira não se torna engraçado para as duas, não é uma brincadeira que traz alegria ao ambiente, mas é uma brincadeira que diminui o próximo, é uma brincadeira que deixa a outra pessoa humilhada, é uma brincadeira que deixa a outra pessoa envergonhada. E essa pessoa, ela dizia a mim da tristeza que havia no seu coração, como aquilo ali somou a outras coisas que ela vinha vivendo, e como aquilo ali a colocou para baixo, e como aquilo ali desencadeou tanta amargura no seu coração. Então, nós precisamos pensar não só num grande pecado como o de Caim, mas que talvez os nossos pequenos pecados, eles firam as pessoas, é capaz de fazer as pessoas sangrarem, assim como Caim fez com que o seu irmão sangrasse. Então nós precisamos pensar, sabe, irmãos, naquilo que nós fazemos, alguns pequenos erros, porque certamente nós temos coisas maravilhosas no coração para passar, em que as pessoas se sintam amadas, abraçadas, que as pessoas se sintam alegres, que as pessoas sintam vontade de estar perto de nós, e não o desejo de se afastar de nós. Então, esse homem simplesmente, ele fala dessa causa de não suportar, porque certamente o seu coração não estava ali em pedir perdão, mas simplesmente com medo das causas que poderia acontecer. E é terrível, irmão, quando uma pessoa não se arrepende dos seus pecados. Versículo 14, ele expressa aqui um medo, e ele diz: eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Ele diz isso de novo, e diz: quem comigo se encontrar, me matará. E a pergunta é: quem Caim estava com medo, irmãos? Do seu pai? Da sua mãe? Às vezes a nossa compreensão aqui é que só existia Caim, Adão, Eva, Caim e Abel. Na verdade, irmãos, existiam nessa época, assim é uma análise que nós vamos fazer do texto, assim também diz outros
outros estudiosos das Escrituras, que aqui possivelmente já existiam muitos irmãos de Caim e Abel. Possivelmente Caim era o primogênito, mas depois deles nasceram outros irmãos. A Escritura, ela só coloca a história, essa narrativa, colocando apenas os dois, para narrar para a gente o primeiro homicídio, para narrar para a gente o que é a genealogia, a descendência de um homem que se envereda pelo pecado, que se envereda pelo mau exemplo, que toma distância de Deus. Mas possivelmente aqui existia outros irmãos, e Caim estava com medo de ser assassinado pelo seu irmão, ou por uma de suas irmãs, né, que nós vamos ver aqui no texto agora, como a gente percebe no versículo 2 e 3, 1, 2 e 3, meus queridos. O 1 diz assim, do capítulo 4: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Caim, o primeiro a nascer, ela diz, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Versículo 2, ele fala do segundo, depois deu à luz a Abel, seu irmão. No próprio versículo já fala deles dois adultos. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então já fala aqui duas pessoas crescidas. Nós não sabemos quantos anos eles já tinham quando estavam aí exercendo essa profissão de pastor e de lavrador. Mas no versículo 3, ele ainda coloca acerca desse momento que eles foram ofertar algo a Deus, ainda mais um tempo à frente, conforme diz o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra. Então, a Bíblia aqui, ela vai modificando, mostrando que existiam tempos diferentes para esse acontecimento, e possivelmente Adão teve muitos filhos e filhas, ao ponto, irmãos, que quando Caim cometeu o homicídio, e quando Deus o expulsou dali das imediações do Jardim do Éden, o versículo 17 nos diz assim: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Então, a mulher de Caim, naturalmente, não é provavelmente, naturalmente, era uma de suas irmãs, que aquele momento ali foi permitido por Deus, né, que eles crescessem e se multiplicassem. Então, os filhos de Adão casaram-se entre si, e respeitavam-se entre si, como marido e mulher. Começou, como eu já disse, a poligamia depois desse tataraneto de Caim. Então, Caim, ele se afastou, né, das imediações do Jardim do Éden com sua esposa. Então, eles tiveram outros filhos. Só que depois desse incidente, logo após esse incidente, o primeiro filho que Eva veio a ter, a Bíblia diz na genealogia do capítulo 5, que Adão tinha 130 anos quando lhe nasceu Enoque. 130 anos quando lhe nasceu Enoque, e depois diz que ele teve filhos e filhas. Esse filho que nasceu, quando Adão já tinha uns 130 anos, no versículo 25 do capítulo 4, diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Veja, irmãos, a compreensão é que Eva, ao dizer que Deus lhe concedeu esse outro filho em lugar de Caim, é como se fosse uma maneira de Eva abençoar, né, o nascimento de Sete, assim como Abraão abençoou Isaac, assim como Isaac abençoou ali a Jacó, assim como Jacó abençoou seus filhos, em entender, né, quem eram seus filhos. Nós somos pais, nós sabemos como são os nossos filhos, nós sabemos como são o coração deles, como eles se comportam, como são eles no dia a dia. Então, certamente, Eva estava agradecendo a Deus, porque aqui analisara a vida de Caim, a vida de Abel, e entender que Abel, como um filho obediente, que servia verdadeiramente e ofertava algo a Deus, né, e que fora morto por Caim, ela entendia acerca de Caim
da sua maldade, da sua ruindade. Caim é praticamente aqui tirado da genealogia. E quando Eva, ela fala acerca de Sete, é como se ela estivesse aqui trazendo bênção sobre Sete, e foi sobre Sete, irmãos, apesar de ter outros filhos, como já falei, Adão, foi de Sete que veio, na verdade, a genealogia para nascer Jesus Cristo. Isso a gente vê no capítulo 5 de Gênesis. Então, Deus concedeu outro filho, e aí é onde nós entendemos de onde veio esse medo de Caim, acerca de seus irmãos, de quem pudesse encontrar, vingar aquele irmão amado. E o que Deus faz, irmãos? No versículo 15 do capítulo 4, quando Caim fala acerca de quem lhe encontrar, alguém lhe matará. Deus fala assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. O texto está nos mostrando que existia outras pessoas. Também o texto nos deixa claro isso. Mas esse texto, versículo 15, irmãos, ele mostra a graça bondosa de Deus. Em Deus simplesmente impedir com que alguém viesse e cometesse o mesmo crime que Caim cometeu. Porque se Caim tinha cometido algo terrível, se Caim era esse assassino, mesmo com alguém no dor no coração, viesse a fazer isso com ele, mesmo alguém viesse cometer isso achando que era justo, essa pessoa que cometeu, ela se tornaria o quê? Aquilo que ela estava reprovando na pessoa de Caim. Então o que Deus concede aqui é graça a Caim, mas ao mesmo tempo graça aos demais, para que não viesse cometer o mesmo pecado. E o pecado aqui era esse pecado, era esse castigo que Deus tinha dado a Caim, que ele achou duro. Deus estava dizendo que a pessoa seria castigada 7 vezes mais com esse castigo que ele tinha castigado a Caim. E ninguém queria ser castigado, porque eles sabiam como era a voz de Deus. Então, Deus mostra bondade, Deus mostra misericórdia, Deus mostra, irmãos, sempre o seu amor, até que um dia, como diz alguns, esses céus venham se abrir e Cristo venha buscar a sua igreja. Depois disso não haverá mais essa graça, esse perdão. Então o pecador, ou ele é reconciliado enquanto Cristo não volta, ou depois não haverá mais oportunidade. E para encerrar, irmãos, esse capítulo 4, vamos encerrar exatamente com o último versículo, quando a palavra do Senhor diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra a graça de Deus, irmãos, nos concedendo ainda um relacionamento com esse Deus. Qual é o modo que a partir de Enos começou a invocar o nome do Senhor? Ou seja, significa que antes de Enos, Deus ainda conversava com os filhos de Adão, assim como mostrou ele conversando com Caim, como mostrou, acerca dele e sua intimidade com Abel, como Deus ainda se comunicava, com os homens na face da terra, até aqui o nascimento de Sete. Mas do filho de Sete em diante, o que se começou daqui foi invocar o nome do Senhor. E isso é o que acontece até os dias de hoje. É isso que nós fazemos a partir desse momento aqui, a partir do que Enos começou a fazer. É isso que se propaga até os dias de hoje, irmãos, a buscar ao Senhor, a invocar, a clamar pelo seu nome, a buscar a sua face, a pedir que Deus desça com graça, misericórdia, que ainda fale conosco. E esse Deus, ele continua falando, esse Deus, ele continua perdoando, esse Deus, ele continua amando, ele continua dando oportunidades, ele continua transformando vidas, ele continua, irmãos, fazer a mesma obra que ele fez.
em salvar o pecador a partir do momento que o pecador se arrepende dos seus pecados e busca reconciliação com esse Deus. Então, que nós possamos entender, irmãos, a partir de compreender o nosso pecado como terrível que ele é, como Deus é amoroso, como Deus nos concede graça e oportunidade, e entender que esse pecado ainda hoje ele prevalece, e de modo crescente, porque tudo que o homem comete, todo erro que o homem comete, como também toda adoração, Deus vê. Do mesmo jeito que toda adoração chega ao trono de Deus, né, todo pecado chega lá, como foi com Sodoma e Gomorra. Deus disse que o pecado subiu até os céus, e Deus chegou lá com providência. Então, quando o homem comete pecado, Deus vê todos os pecados, assim quando o homem também tem a sua vida mudada e passa a adorar, Deus também nos vê, Deus também passa a ter um relacionamento conosco. Que Deus gracioso, irmãos, que Deus bondoso, que Deus de oportunidade, que Pai maravilhoso, amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade.